Ô, Vanessa, você está falando de cuidado e você tem um cuidado todo especial com o seu ministério, né? O ministério que eu digo é o Estrela da Manhã, que é o G100, né? Por que G100? É a sigla. É Grupo Católico Estrela da Eu achava Manhã. isso chique quando eu vi isso na camisa de Nós vocês. também. Aquilo assim, G100, aquilo que é. O Nós que que é também. isso, gente? O que que é G100? O G100, Né? o O G100. G100. Grupo Estrela da Católico Manhã. Estrela da Manhã. Grupo São Católico. quantos anos de ministério? E, peraí, tem que São mais de 20 contar. anos. Eu me lembro que vocês fizeram Não, nós 20 fizemos anos há pouco tempo. 25 já. Então, A gente já deve estar com 27. É de 92. Faz a conta aí, Matheus, você que é jovem, né? você está desde o início, né? 92, marco 92 para hoje. Dá uns 27, né? 27 anos. 27 anos de 27 ministério, você está anos. nesses 27 anos de ministério. 27 anos. Teve algum momento que você saiu, vou ali, vou descansar, as cordas vocais, tipo assim, ou sair, ou tô chateada, me aborreceram, ou com esse padre eu não Tadinho. canto, ou sei lá, Vale. qualquer coisa. Com esse padre no canto foi legal, hein, amigo? Né? Esse padre nessa O padre paróquia que não fala, dá. não canta, não. Olha só, não, eu sempre tive atividade no grupo, sempre. Quantas formações já teve? Não dá, nem questão Tá de de formação, brinquedo? né? Porque sair um, entrar o outro, não tem aquela questão de... Não, a gente Tem? já, se Você você conta parar para isso? ver registro assim, rapaz, Que você tem registro, né? temos algumas fotos, sim. Algumas não, você tem registro, Incríveis. muita coisa. Graças a Deus a gente melhora com o Você tempo. registra tudo. Aí eu tento. Pena que na época, muito tempo atrás, máquina era muito cara, Era porque muito senão eu teria caro. mais fotos. Eu gosto de guardar. Eu sou dessas. É. Eu guardo o papelzinho da primeira missa, eu gosto de guardar fotos, eu gosto. De vez em quando eu coloco, né? Quando você no falecer com Facebook. 100 anos, vai dar pra fazer um museu, né? Assim, né? Do Valeu. acervo da Vânia. Fica aí a ideia né? pra galera. Fica aí, Façam um gente, museu, ó, e o busquem na busto. casa dela, tá? E o Senão, busto. pede a dona Um Cleusa, sorriso. tá? Mas eu tenho sim. Mas a gente, assim, de 92 do princípio, né, o Mumu não está conosco porque geograficamente ele teve que ir para outro lugar. Ah, sim. Porque o Mumu é da mesma época que eu. Só ficamos eu e o Mumu. Da formação, Do começo, início, do é só zero, você e o do Mumu. Marco Não, zero. só você. O Mumu Só foi, eu. tá, Não, e o né, Mumu hoje não não tá, mora porque mais aqui. geograficamente É. ele teve que ir embora. Então, Sim. tecnicamente, tô só eu. E aí, assim, depois disso, a gente tem, vamos dizer assim, eu não vou falar a segunda, porque eu já perdi a conta de geração. Mas aí tem a segunda que já tem o Fabiano, né, que ficou com a gente também durante muito tempo. Aí tem uma terceira fase em que entrou a Tatiana, a Marcilene, são mais ou menos ali, uma entrou antes, outra entrou depois, mas elas são mais ou menos da mesma faixa etária. E aí eu fico nem lembrando. Aí mais pra frente disso veio o Felipe. Eu não tô sendo nem muito exata. Que ficou com a gente depois dele. Aí vem o Marquinho. O Marquinho já estava quando ele chegou. Aí eles ficaram bastante tempo. Nesse período entrou o José, que ficou com a gente, serviu com a gente também um tempo. Eu acho, sem desfazer da de agora, porque eu acho que o melhor momento da gente, eu acho que para a vida de todo mundo, embora a gente às vezes não saiba, Sim. é o momento presente. É verdade. É uma experiência diferente hoje. E é a que eu posso sentir mais. Porque saudade, a gente só fica assim, que bom que era o tempo, né? Mas já foi. Esse é o tempo que eu posso viver. Mas acho que foi um tempo que eu curti, porque a gente conseguia conviver mais. Foi esse período em que estava, assim, a gente saía muito também. Vaniele, que agora está na Canção Nova, também serviu com a gente nesse período. Né? E aí, nesse período, teve um Umas período... 10 formações já. Eu acho que não chega a 10, mas a gente está chegando perto. Tá próximo, né? Agora nós estamos com um grupo menor de pessoas. Né? A Clariana, que também é afiliada aqui do seu empreendedorismo, ela está conosco lá. Aí tem o Lucas, que também é super. Eu estava ouvindo ele tocar ontem. E, assim, é uma pessoa que toca tudo, gente. Eu nunca vi aquilo. E é de uma humildade, de uma simplicidade. Tem o Michael, que aprendeu a tocar para tocar em ministério de música. Você aprendeu um dia no violão para poder tocar o Michael, e ele... cara dedicado. O Michael é um cara dedicado. E tem uma paciência comigo, porque se eu fosse ele, eu já tinha me dado uma baquetada. Sério mesmo. Nossa, ele olha para mim de olho regalado, olha para ele assim, Michael. Aí, maneiro, Vânia. Fala aí, ó. Não, eu já tinha lançado a baqueta, guarda essa baqueta aí. É porque, assim, você está me perguntando do G100, que teve muita formação, que teve muito tempo, mas não existe esse lance de, que maravilha, está sempre tudo muito bem. É muita batalha durante todo o tempo. Não é sofrimento, não.
é porque a gente dedica um tempo e a gente tem a vida da gente. É a vida Isso. da gente, mas você dedica Assim, um muitos tempo. saíram para, entre aspas, viver a vida deles, vamos dizer assim, né? É uma E o que te escolha. motiva A a ficar ficar aqui? até hoje? A de repente não desistir e falar assim, nossa, todo mundo tá saindo, ou as pessoas que eu tinha afinidade, poxa, começar do zero com esse menino que ainda vai aprender bateria, com esse outro que ainda que de repente, ou nunca tocou na igreja, sabe? Essa menina, você recruta muitas pessoas, né? Se for contar quantas pessoas você já puxou, foram várias, né? Assim, vendo talvez um potencial, né? Como você disse que não viram em você, você simplesmente foi junto. Mas Sei. você pode ter. Eu vou te falar uma coisa aqui, eu estou sendo bem franca nessa entrevista, depois eu vou processar essa rádio. Desespero total. Prepara o papel para ela assinar antes ali, tá? Não De tem- acordo com tudo que ela tá Olha falando. só, grava isso aí que depois eu vou recolher para o processo. Gente, eu percebi isso no encontro, eu percebi isso hoje de manhã. E você, quando você me chamou para cá, e você falando comigo agora, como se eu estivesse fazendo alguma coisa extraordinária. Do jeito que você fala, parece que eu estou fazendo alguma coisa, não é? E que é extraordinário, que é uma coisa incrível. Não chega a ser extraordinário. Extraordinário é Deus que faz. Mas que é incrível. Não é incrível. Não recrutei. É incrível. A gente pensa assim em romance, né? A gente às vezes pensa a vida na presença de Deus. Presta atenção, colega, que você que vai ver isso aqui. Primeiro que a gente é gente. Né? A gente passa dor de barriga, eu tive um nódulo por causa da corda vocal, eu tenho mau humor, tem dia que eu estou muito bem, tem dia que não está muito bem, tem dia que a gente consegue rezar muito bem, tem dia que a gente passa pela Bíblia correndo, tem dia que a gente volta e agarra nela. Né? E assim, o que me motiva? Foi a primeira pergunta que você falou. Eu disse um sim uma vez, eu te falei lá do EAC lá atrás. E eu sou uma pessoa de tentar levar aquilo que eu assumi para fazer até o final. Até o final. Às vezes Deus fala para a gente assim, agora você tem que dar uma pausa, agora você tem que parar. Eu acho que, às vezes que eu tive nódulo, às vezes que eu tive que parar, como agora há pouco tempo eu tive que parar por causa de uma outra situação, é para a gente também refletir sobre a nossa missão. E a questão de recrutar, de trazer, o ministério, o Estrela da Manhã, ele não é meu. Eu estou nele, eu fui convidada, eu te falei. Eu fui convidada para servir no grupo. Eu vesti a camisa do grupo porque eu me apaixonei pelo grupo ou o grupo se apaixonou por mim. E durante muito tempo, não que ele não seja mais, mas vê se vocês conseguem me entender. O grupo, ele entranha na gente, ele é vivo. O Estrela da Manhã, ele não sou eu estou nele. Hoje, vocês até reconhecem o grupo e usam o meu nome como referência, porque eu estou nele há muito tempo. A pessoa está lá todo dia. Você não vai falar assim, que grupo? Aquela menina que está lá, tá, sei qual é. Entende? Mas o grupo, ele é vivo. E ele não é meu. Ele é plantado por Deus. Todas as pessoas que passaram, elas tinham que ter estado lá, elas tinham que aprender e tinham que ensinar. Como eu aprendi nesse tempo todo. Porque assim, o serviço você poderia continuar de tantas outras formas, como você já fez, sendo ministra da palavra, ministra da Eucaristia, né? Entre tantos outros serviços ali dentro da paróquia. Em nenhum momento você pensou assim, poxa, tá saindo todo mundo e, olha, então agora eu vou servir de outra forma. Não que você vá estar saindo da igreja diante disso. Você fala especificamente do ministério. Porque assim, né, sai todo mundo e você continua, você tá ali, você acredita, né? Você poderia estar, não, hoje eu não vou mais cantar, então, e tocar. Hoje meu serviço na igreja vai ser isso, eu vou ser ministra da palavra, vou ministrar de acordo com a igreja precisar, vou nas comunidades para fazer a celebração, né? Ou como ministra da Eucaristia, ou como coordenadora de alguma pastoral ali dentro, né? Mas não, céus e terras passarão, mas a Vânia não passa. Aqui? Pergunta, não, menino, porque você o que você está fazendo acredita aí? tanto, né? Olha só, não, irmão, olha só. É esse amor mesmo, você já estava, na verdade, respondendo. É algo que está aqui, que entranhou, está aqui. Ele entranha, é um negócio que se não tem explicação, não é só a minha vontade. É minha vontade também, eu posso sair, eu posso largar. E não é só eu não quero, eu não posso agora. Eu não posso agora. E no ministério, tudo isso que você falou aí, ou eu já fiz, ou eu faço. Eucaristia, palavra, coordenar. Eu já coordenei o EAC, eu já coordenei grupos de jovens,
e continuo ainda Coordenou coordenadora o Ministério de Artes da Renovação Carismática Católica. Não, também. irmão, de artes não, coordenei da É o Davi. juventude. Da juventude. O Davi é da Juventude? Não, Davi era artes. Você música, coordenou era ele ou não? música. Nunca, engraçado, nunca. Pô, Coordenei- informante. Você tá riscado da nossa lista, tá? Não, Porque tá aqui. Não, é porque meu nome tá vinculado à música, Paulinho. É? Porque a Ah, então pessoa tá. lembra de mim, lembra de música. Deve ser por isso. É, Eu quando ainda se coordenei- chamava Davi. Eu coordenei o Marcos quando ele ainda era Marcos, depois coordenei o Ministério Jovem. Entendi. 2 vezes. Então tá. Então, mas aí você tá me perguntando, tem uma coisa que é a primícia. Tá lá na palavra de Deus que todo mundo tem todos os dons. A gente tem todos os dons, né? Se você for lá no Tem todos? Onde que tá Não, a essa gente passagem? tem, Porque a gente recebe o Espírito Santo fala assim, ó, Espírito Santo, só vou no Paulinho com o dom da fala, o mais meu tá nada. faltando uns Só dom vou no aí, Mateus tem alguém da com dom meu música, aí. mais nada. Só vou no fulano com o dom da palavra. Deus não se dá na metade, Deus se dá totalmente pra gente. Então, se você pensar desse jeito, quando você Tu quer dizer que eu recebe sei seu tocar violão, batismo, então vai tentando aí. Vou- Peraí, discernimento. Não voa, não. Ué. Se você quiser, não é, Matheus? Presta aí, violão. Não, olha só. Pra ver se eu sei. Aqui não abusa não, cara. Volta Você é aqui. padre, rapaz, eu sou casado, violão. Aqui, ó. Matheus tá falando aqui, hein? Abusa Aí. de cabeça, Verônica. Olha só. Mas você tem a primícia. Entendi. Tem coisas que eu queria fazer, que eu gostaria de fazer, que eu acho muito legal que o outro faça e que eu posso tentar. Mas não é meu. Você vem todos os dons, inclusive o dom do discernimento. Muita Entendi. gente, aqui vai um recadinho, né? Gosta, acha legal, consegue, mas não é o seu. Tem uma primícia, tem sempre aquele que é o primeiro dom, sabe? Que é o seu primeiro. Legal, Piada interna. né? Mas é aquele. Bastidores. Então, assim, graças a Deus, e eu vou dizer para vocês assim, essas coisas que eu hoje faço, né, que suplanta a timidez, porque eu ainda tenho isso em mim, a gente agora contorna ela, né? A gente já consegue chegar mais nas pessoas, já dá uma volta. As pessoas, às vezes, chegam em você porque te conhecem. Às vezes eu não vou, às vezes as pessoas vêm. É verdade. Mas, assim, todas essas coisas que eu disse para você que eu faço, eu sonhei com elas um dia. Você me perguntou assim, você sonhou tocar violão? Uma coisa que eu faço hoje, que no primeiro encontro que eu fui lá atrás, quando eu tinha 18 anos, depois que o Estrela já tinha sido instituído, a gente foi mandado, eu e essa minha amiga, para o encontro em Aparecida do Norte. E quando eu cheguei lá, nesse encontro, acho que foi o segundo congresso da renovação na época, teve a missa, né? Teve os encontros, a oração, e teve a missa. E aí subiu uma moça para cantar um salmo, cantou lindamente. Hoje eu sei quem ela é, porque ela tem até CD, chama Sueli Façanha. Nossa. Eu olhei para ela assim e falei assim, era o Shalom que estava animando. Comunidade Shalom. Estava animando. Eu não conhecia, o Shalom estava começando naquela época. E aí eu falei assim, puxa, eu quero fazer isso aí um dia. Entendi. Hoje eu canto salmo, eu gosto, sabe? E eu exerço a música ali, né, cantando a palavra, como eu faço no ministério também. Todas as coisas, pregar, quando eu vi alguém pregando, um dia eu sonhei com isso. Falei, puxa, eu queria fazer isso. Eu acho que, assim, quando a gente acha que sonha, é Deus soprando no ouvido. Entendi. Agora, eu poderia não ter o dom, sonhar com isso e não ser o meu dom. E eu ficar batendo a minha cabeça ali, tentando fazer, ainda fazendo errado. Porque aí eu quebro o irmão. Então, assim, graças a Deus a gente pediu. Era meu sonho, mas primeiro era sonho de Deus. E a gente consegue concretizar. Mas no meio disso tudo, se eu tiver que parar tudo, eu paro pela música. Entendeu? Para tudo que tá em O volta. primeiro dom para mim, o serviço, é a música. Eu Entendi. achei que eu fui pelas beiradas, que eu ia para ajudar, que eu era para ficar ali. Aí sempre fala assim, foi todo mundo saindo, eu fiquei. Eu não era para ser coordenadora, eu virei, Sim. né? Mas, assim, se me foi confiado, eu acho que eu não posso deixar morrer. Eu vou até o fim. A hora que Deus falar para mim, Vânia, acabou teu serviço aqui, ó. Eu falei, a gente estava orando há pouco tempo, e eu estava falando com Deus, porque se você acha que não, que eu nunca pensei em deixar quando todo mundo saiu. Porque essas pessoas, você cria vínculo com elas. A gente não chega, toca o pagode e vai embora. Não, era uma família, né? A tem gente esse via que lance virava de uma canta família. pagode e vai embora, não. Né? E o vínculo fica. Fica um perfume de amor. A pessoa não está aqui mais. Mas lembra que eu falei, estava conversando com você, eu acho que foi antes, que eu pego a conversa com você no meio do caminho. Onde eu te encontro, a gente começa dali. E a gente tem isso. Esse vínculo que não tem
distância que quebre. Então, quando essas pessoas saíram, foi doloroso para mim. De Foi ver depois, falar assim, difícil. poxa, não tá mais, Eu- e eu- ficar triste, Eu magoado, pastei. falar, nossa, Não, eu pastei, inclusive por Né? causa da questão do próprio grupo, da dinâmica, da estrutura do grupo. isso aí. Quem que vai tocar agora? Quem que vai cantar agora? E é um ministério, não é grupo Deus sozinho. Uma coisa é Deus me chamar para missão, para eu cantar sozinha. Né, Vânia? Olha, você, né? Vou citar de novo aqui o irmão, o Mateus, ele tem os ajudas, mas o foco é ele. Deus chamou ele para cantar. Né? A hora que Deus fala, Mateus, você vai ter que cantar no grupo. Deus vai propiciar para ele. Uhum. Mas o meu chamado, até hoje, até ontem, que eu me lembre, é no ministério. Então não é para eu assumir Sozinha ou com Que? todo mundo. Não, Assim, meu seu chamado é pro chamado ministério. música, meu chamado É é música, ministério de ainda música. que- E a minha missão hoje ainda, eu creio, é no grupo Estrela da Manhã. Entendeu? Ali. Então, se eu estou num grupo, e é um grupo não é de sozinho. Então, eu tenho que rebanhar pessoas, até para continuar. E se Deus me der outra missão, vai morrer? O grupo não sou eu. Eu sou o grupo que eu estou nele. Mas ele não sou eu. Então, quando você diz que, olha, que você chamou muita gente, que você recrutou, desesperada. Fulano, Não, não, até falei a vem questão de aqui. recrutar e de... Ah, tá, né, você falou, vem você tá aqui, falando que é Se isso. você tem o chamado, você quer? Vamos embora. Quer levar a sério? Que você falou que a gente... Hoje em dia, a gente tem dificuldade. Há 10 anos atrás, quando você estava ali começando, né? Eu lembro de você, a primeira vez que eu ouvi falar de você foi o Felipe Eu que vou falou. deixar 10, era um pouquinho mais, mas vou deixar 10, Menos? porque eu fico 10? mais... Tá mais barato? Tá mais barato, Graças deixa a 10 Deus. mais barato. Então, melhor, que perde para você, perde para mim. Ou ganha, a gente ganha. Aí o Felipe falou assim, vou sair da coordenação, vou mandar meu amigo. Eu falei, quem? Paulinho, quem é esse cara? Aí vem você com aquela cabecinha loura magrinha lá de baixo. Falei, quem é esse menino? De onde que esse menino saiu? Mas ele falou que ia fazer o quê? Coordenar EAC. Você não foi? Um Sim, tempo? não, fui eu e ele. Foi Então, eu e vou ele. chamar o Paulinho, meu amigo. Todo mundo, Felipe, montava nas costas. Não, você mas é nós Paulinho. somos juntos Mas eu acho que ele... na coordenação. Quem me chamou foi o Alan. Eu lembro dele falando Foi o de Alan. você. Ah, então Ele tá. foi chamado, Nossa. acho que pelo Rodolfo. Nossa Que foi Alan e Rodolfo, acho que Senhora. do 15º. Aí, No- só que eu não conhecia ninguém. Realmente, eu fiz o EAC no 15º e fiquei, a turma do gargarejo ali, né? Dança, pula, e eu tô ali Sei. frequentando todos os domingos. Isso E aí o Alan observou aquilo ali, não sei, Puxou chamou pra ser você. coordenador. Mas eu sem saber nada de É desse igreja. jeito que a gente entra. Mas aí hoje Desse eu jeito vejo o porquê. Você entende? Porque o caminho foi todo depois daquilo dali. Eu tô pra que eu não te- entendia. Eu tô pra te falar que esse não entende é a palavra do cristão que diz sim. Eu falei com ele, Ninguém fica, cara, tem você a é tão mínima maneiro. noção. Você fala tão bem, você prega bem, por que você quer sair? Não sai, não. Eu não Quem? sabia que tinha que Ah. passar a coordenação. Eu falei com ele, fica, cara. Não sai não, Alan, fica. Tá legal. Ele, não, mas eu tenho que passar, eu só posso ficar um ano. Entendeu? Então, assim, ninguém sabe. Ninguém tem noção do que vai fazer. Né? Não A tem. Você, eu no caso, a gente tem essa questão de ficar à vista. Quantas pessoas dizem sim, não sabem o que estão fazendo, e a gente não vê essas pessoas. Eu juro pra você, eu não sabia o que eu estava fazendo. Se eu também soubesse, juro de pra repente, você. eu não sabia o que eu estava fazendo. Pois é. Ô, Vânia, então, são tantos anos, 25 anos, né? 27 Sete? que eu falei, 27 anos 27. de ministério. Não é só chegar e ir lá num horário, e chegar e abrir o microfone para poder cantar, ler. Além do ensaio, se não tiver uma vida de oração, uma parte espiritual, eu acho que não chega a 27 anos. Ah, não Porque chega, não. só Não ir chega, não. ensaiar, ler ali. Como que você conduziu todas essas gerações? Como que um ministério deve ser conduzido? Eu estou perguntando isso não por... Vânia, como você conduziu o seu ministério? Mas porque você já participou de várias formações. Então hoje tem muitos ministérios, eu vejo até na nossa paróquia mesmo, começando, tem muitos, e eu fico feliz com isso. Né? Antigamente era só o Estrela da Manhã, El Shaddai, só tinha 2. Isso aí. Né? Só tinha 2 ministérios e às vezes fica sobrecarregado. Né? Hoje está surgindo mais ministérios em comunidades. Né? Então você de todo o Brasil que está vendo aqui, o que eu quero que ela responda é para todo mundo. Como se manter tanto tempo? Né? O que fazer? O que o ministério deve... Qual é o beabá? Qual o beabá do comprometimento que o ministério deve ter para se manter? Não é só cantando por cantar, para se manter e convencer, tocar em quem está lá do outro lado. Olha só, você falou tudo, ô Paulinho. Você cantou a pedra aí.
A questão é... Deixa eu desligar esse globo aqui que ele tá... Primeiro... Você tá refletindo muito lá, tá? Ah, ele tava assim, olha lá. Tô vendo aqui, tá gente. brilhante. Né? Ah, é só lá? Ah, então tá. Criança. Volta. Olha só, respondendo a sua pergunta, a palavra séria aí é comprometimento. Você quer cantar no Ministério de Música, ministério mesmo, porque grupo que se reúne para tocar é mole. O nosso nome é grupo, mas nós somos Ministério de Música. O ministério, ele ministra a canção. Isso. Né? E ele sente, às vezes a gente canta uma música e a gente canta porque gostou dela, ela ouviu, tocou a gente. Mas quando a gente está ali tocando aquela canção, ela toca a gente outra vez. Ela toca de novo. Ela toca de novo. Aí você ouve aquela música de novo. Né? E precisa... Primeiro você tem que perseverar, porque você vai estar convivendo com um monte de gente diferente de você, que disse sim. Mas aí quando você começa a colocar a regra, não quer, horário não obedece, precisa de horário. Você precisa trazer essas pessoas, cativar essas pessoas. A gente teve um tempo, você disse a questão de família, né? A gente tinha um convívio maior. As pessoas tinham tempo. Eu sempre fui a mais adulta do grupo. Né? Depois que os outros mais maduros saíram, eu fiquei. Então, a gente lidava com adolescente, pré-adolescente, jovens. Hoje em dia, as pessoas estudam. Né? Até tem mais opções, né, do que tinha antigamente, né? Hoje você tem opção a gente de tinha muito foco. curso. Uma outra questão que você colocou, você falou de foco, questão de estudo, não é só de estudar longe. Nós fomos muito tempo referência no sentido de ser o grupo, o único grupo. Então as pessoas queriam entrar por Estrela da Manhã, queriam participar. Tinha até uma espera, não tinha? Tinha uma fila, Como é que era? Tinha uma espera, né? Fila de espera para entrar. Hoje não. Acesso a aspirantado, como é que não tinha um negócio assim? Mas quem entra pro grupo faz. Ah, faz até hoje? Faz. A cada período eu vou alterando o formato dele. Mas, por exemplo, creio que não tem problema dizer, a Vitória canta conosco. A Vitória é uma bênção, uma gracinha. Né? Eu falei antes atrás, não falei o nome dela. Né? Se eu esquecer do nome de alguém, gente, estou lembrando de todo mundo, mas lembrei não dá, do né? grupo, senão vai Mas esquecer, vai dar Vitória, problema já. Vai ser uma outra formação. A Vitória... Vai acabar uma formação, vai começar uma outra formação se ela esquecer. Agora. Fica quieto, menina. A Vitória, ela pediu para entrar pro grupo, eu conversei com ela. A Vitória ficou 1 ano acompanhando a gente sem cantar. Ah, é? Só indo à reunião, participando das missões, missa, que a gente ia, sem cantar. Olha. 1 ano depois eu comecei a trabalhar com ela, ensaiando com ela em separado. Aí ela começou a cantar no grupo, fazendo coro. E aí eu fui dando para ela depois os solos. Nota-se, coloca-se aqui que a Vitória tem um dom muito bonito, tem uma voz incrível. Ela me emocionou numa missa recentemente. Ela tem uma voz incrível, ela se entrega enquanto canta. E assim, mas aí a pessoa tem que estar disposta. Porque não está entrando e a Vânia que manda que vai fazer assim. Não, a gente tem uma orientação a nível de Ministério de Música que ele é nacional, quiçá mundial, porque a Igreja Católica é uma só. Sim, verdade. Então, a orientação é, primeiro, a gente nunca entra, às vezes, dependendo da caminhada da pessoa, se ela já toca um instrumento, geralmente a gente entra no grupo, a gente faz assim, eu sempre converso com os membros, a gente sempre partilha das coisas. E aí a pessoa entra já, às vezes, já tocando. Se ela toca, porque para quem já toca, é uma dureza você ficar ali de braço cruzado né? tocar. Verdade. É dor no coração. Mas aí eu preciso, às vezes, conhecer. Mas a gente sempre faz uma formação, explica o que é Ministério de Música, que a gente tem que se reunir. Antes nós nos reuníamos semanalmente. Hoje em dia eu não consigo mais. Não. A gente não consegue mais. Semanalmente está complicado. Então a gente faz a intercessão no grupo, a gente junta uma vez por mês e fogo desce. A gente ora, entrega, vê palavra, dá direcionamento, a gente ensaia, às vezes assim, a cada 15 dias, sempre mantendo link, sempre trocando ideia. Eu pretendo voltar com essas reuniões semanais dentro do possível. Eu tenho que perceber como o mundo corre. Sim. Preferia que não. Para mim tem que ser semanal. Sim. Né? Toda semana ali. Mas o tempo não nos permite mais isso. Mas eu perguntei, o princípio do ano a gente começou assim... A gente vai continuar com o grupo continua com a gente, porque o grupo vai continuar comigo ou sem mim, ou sem você. Vamos dizer sim? Então, como é que a gente vai fazer? Porque a gente vai... Se nosso tempo é escasso, porque a vida... Eu quero estudar isso, eu preciso fazer, porque a gente não é consagrado. Gostaria de ser, mas não é. Então, esse tempo tem que ser 100%, tem que ser bem experimentado nas orações. Quando a pessoa some... Há pouco tempo eu fiz isso. Chamei um por um para conversar. O que está acontecendo contigo? Vamos rezar junto?
reza junto, dá o discernimento. Isso deu uma acendida no grupo. Também acende a mim, que a gente ouve o que o outro está passando e vê. Mas, assim, dentro da dinâmica, você falou assim, não é só chegar e cantar, gente. Aprender a tocar, você vai numa aula e aprende. Sim. Aprender a cantar, você vai numa aula e aprende. Ler a palavra de Deus e orar, você também. Agora, a gente tem que fazer tudo junto, né? Assoviar, chupar cana e bater com o pé no tambor, né? E ainda falar no meio tempo. Então, a gente tem que ter um link com Deus, a gente tem que ouvir. A gente tocou na missa ontem. Eu partilhava aqui com o Paulinho, que ontem a gente fez plantão. Eu toquei na missa 7 da manhã, o grupo, né? Tocou 7 da manhã. Depois nós fomos servir no encontro de adolescentes a tarde inteira, isso já tínhamos servido no sábado. E à noite, nós servimos na missa da noite. A missa da noite foi maravilhosa. Não estou falando que a missa da manhã foi ruim. Sim. Mas a noite foi ótima. Quando que estava com menos energia, estava cansada. Precisava de um banho, melhor. porque a gente estava o dia inteiro. Mas que missa abençoada. Eu estava atenta à missa. O padre falou lá, eu ouvi aqui. Ele fez um momento de oração. A gente não toca quadrado. A gente tem que prestar atenção nos momentos. Aliás, para quem toca e para quem não toca, a gente tem que viver a missa. Sim. A gente vai lá para assistir o jogo de futebol. A gente tem que viver a missa, viver a celebração, ouvir a palavra, deixar ela cair no coração. O ministério não pode estar na hora da homilia, pode estar lá no zap, responder não sei o quê e tal. Não deve. De conversinha. Não, isso é outro momento. Né? Mas eu falo de você estar ali, porque às vezes, ali na nossa paróquia, eu não posso dizer das outras porque não é a minha realidade, mas ali na nossa paróquia, o nosso pároco hoje em dia, ele faz momentos de oração durante a missa. Que você tem que estar atento. Nós nos preparamos para a missa, às vezes com canto, para um determinado momento, e na hora da homilia, ele fala uma outra coisa, que nos remete a uma outra música que vai linkar com aquilo que ele disse. E aí a gente tendo conhecimento da canção, isso não é despreparo, não. Isso tá prestando atenção. Aí a gente introduz aquela canção. Às vezes dá para fazer isso. Né? Então, isso a gente precisa de orar. Não tem como fazer isso só pelo humano. Pelo humano, sim. O humano organiza. Mas não são quem dá é Deus. Ele que vai soprar isso pra gente, mas entendeu? Tem uma cobrança também... Porque a pessoa, igual você falou, hoje vocês ensaiam a cada 15 dias, a cada mês vocês fazem a reunião oracional, né? E há uma cobrança para um comportamento fora. Tem que ter, né? Para uma vida tem que ter. Fora, né? Porque às vezes a gente vê... João, né? Uma vida na igreja, uma vida no mundão e tal. Não dá, não dá, não. Como e assim, que é isso? A gente não é juiz. Olha só. Hoje eu estou lidando com adultos. Presta atenção, Paulinho. Há tempos atrás, há 10 anos, 10 anos eu lidava com adolescentes. A gente tinha que dar... Era louco, a vida louca, né? Fulano tá fazendo o quê? Fulano beijou fulano, mas beijou outra fulana também. A beijou outra fulana de novo, a beijou outra fulana outra vez. E aí a gente tem que tomar, tem que chamar, tem que conversar. Meio pai, meio mãe. Uhum. Eu estou lidando com adultos, mas eu também... para fazer o que eu faço, eu tenho que ter regra na minha vida. Fiz uma escolha. Ninguém me pediu. Ninguém te pediu. Ninguém me arrastou, eu fiz uma escolha. É isso. Isso tem que ter vida de santidade. A palavra é essa. Sim. Tem que ter vida de santidade. Não quer dizer que você vai ser perfeito, mas quer dizer que você vai procurar estar mais próximo daquilo que é bom. Então, se estiver acontecendo algo que não condiz, a gente chama para conversa, sim. Mesmo sendo algo pessoal lá da pessoa. Com muito jeito, eu vou procurar saber, mas se eu ficar sabendo, eu tenho que dar a volta. A gente teve um caso há um tempo atrás que estava difícil. E era uma pessoa que nos ajudava muito. Lembrei de outra formação que nos ajudava muito, mas que era louca. Né? Agora parece que conseguiu se achar, mas era por causa da faixa etária, por causa de um monte de coisas. E eu levei enquanto pude, mas não deu mais. Por quê? Porque isso que você disse, as pessoas chegam para falar com a gente. Tem uma outra questão também, que a igreja, ela acolhe. A igreja acolhe. Né? Então, a nossa função, não, você não dá porque você faz isso. Você tem que tentar conversar. Agora, se a pessoa não quiser alterar, tentar mudar, a gente pode ajudar dentro do possível, não é possível, não tem como. Porque quem está lá embaixo, eu não sei. Eu não sou de balada, eu não sou de ficar rodando a noite toda, eu não sou de nada. Mas as pessoas saem, as pessoas sabem. Até porque na rede social as pessoas fotografam o que fazem hoje em dia, né? Antigamente a gente ainda escondia, agora nem faz questão de mostrar. Então, as pessoas sabem e chegam até você
E o que a gente canta, a gente tem que acreditar e tem que dar testemunho. Não tem como. Pelo menos tentar. A pessoa tem que ver o teu esforço. Nossa, fulano está tentando melhorar, né? O canto dele é um canto tá renovado, porque ele está tentando buscar uma vida nova. Se ele realmente não se coloca desse jeito, aí não dá. Tem que ter vida de oração. Tem que ter uma vida de santidade, né? A gente tem que ter vida de santidade. A gente tem que ter vida de oração. A gente tem que ler a palavra. A gente tem que ir à missa. Você é ministério de música, só vai na missa quando você toca, Paulinho? Não. Você não vai na missa no outro momento, não. A minha luta hoje, com as missões que Deus me deu ali na paróquia, eu estava falando isso outro dia. Eu preciso sentar aqui. Antes de ser ministra de música ou ministra disso, daquilo, eu sou assembleia, eu sou comunidade. Precisa beber, né? É minha obrigação, enquanto fiel a Deus, se eu sou fiel mesmo, sentar aqui e ouvir. Sem atender microfone, sem estar cantando salmo, porque a gente ouve e bebe quando toca também. Mas é outra coisa quando eu estou sentada ali especificamente para isso. Entende? Então, precisa ir à missa, precisa comungar. Como é que você toca e não comunga, meu filho? Como é que você toca e não confessa? Não pode ser uma vida de músico. Vida dos sacramentos. A vida de ministro participar. De cristão. Tá. A gente às vezes separa, né? O cara é ministro de música, o cara é assembleia. Não, essa regra aí é da igreja, ser católico. Tem que viver os sacramentos. Tem que viver. Fácil viver? Não é impossível, não pode escolher alguns para viver, né? Não. Isso aqui eu vou ver. A palavra não está nem tão fundo que você tem que mergulhar no profundo para buscar, nem tão alto que você tenha que buscar o avião da Fábio para poder ir lá, né? Ela está no teu coração, então vamos embora atrás. Então, se você não vive isso, e outra coisa também, né? A gente formar, procurar trazer, estudar a palavra, inclusive estudar um instrumento. Principalmente, tem gente que tem mais dom, como o Morro de Inveja aqui do Matheus, que toca de trás para frente, inverte o dedo, faz os negócios maneiros. Eu sou violonista, sim, mas eu sou uma violonista preguiçosa. Eu toco, gosto de tocar, faço uns negocinhos assim que parece muito maneiro, mas tem gente que toca muito mais. Mas eu estudo. E o que eu faço, outra coisa também. Né? O que eu faço, às vezes é o melhor que eu posso fazer, e eu acho que eu estou segura ali. É melhor do que eu ficar inventando muita firula e desconcentrar a comunidade. Uma experiência de ministério. Ontem nós tocamos a missa, disse que foi ótimo. O Léo foi tocar conosco. O Léo agora é um senhor casado. Aí o Léo tem um contrabaixo. E empolgou. Aí está na comunhão. Aí, aí eu falei assim, o povo está querendo rezar, vai poder ou não vai poder? Porque aí a gente tem que ter... Eu falei com eles ontem, estou falando aqui, mas eu falei com eles ontem ao fim da missa. Falei, gente, abençoado, o som abençoado, a gente estava se ouvindo, a gente deixou a música tomar conta da gente, mas a gente está... Tem hora que a missa levanta. Tem hora que é suave. Não encontra a mesma coisa, né? Se a gente levar um encontro de jovens, que tem que ser animado, como um show de rock, manda o menino pro show de rock. É verdade. Se você não ora, a canção é de animação. Graças a Deus. Vamos pular, vamos tirar o pé do chão no Espírito Santo. Mas tem hora que o cara tem que parar. Peraí, agora não, agora é silêncio. Agora vamos falar com Deus. Agora é silêncio. Então, a gente tem que estar atento. Assim na nossa vida de cristão também. Né? Se a gente não viver os sacramentos, eu não vou estar falando, porque eu posso falar com Deus, de Deus e para Deus. Mas eu tenho que viver as três experiências. Três experiências. Para eu poder falar de Deus, eu tenho que falar para Ele, tenho que falar com Ele, principalmente. Para ele poder intimidade, falar comigo, né? Criar intimidade, para Ele né? poder falar comigo. Então, gente, tá vendo? Pega, primeiro, os sacramentos. Já faz uma listinha, tá bom? Já, deixa na cabeceira da cama aí. Tá ok? E todas as dicas aí que a Vânia foi passando para vocês de uma vida realmente ministerial. E ela, mais do que ninguém, tem propriedade para falar, são 27 anos. E a Vânia tá dizendo aqui, pô, não é algo extraordinário, não é algo incrível. É algo incrível. Tem que se acreditar isso, né? É algo incrível, são 27 anos ali acreditando. E sai um, sai outro, várias formações, e ela continua. Não que essas pessoas que saíram, gente, não estão também encaminhadas na igreja. Não tem nada a ver, tá bom? Não quer dizer, né? Porque às vezes acho que essas formações, essa galera saiu, mas não estão servindo na igreja. Não, eu vou dizer até saíram, estão pro mundo. Não tem nada a ver isso. Eu vou dizer né? até mais. Primeiro que o Estrela não é instituição. Ele serve a Igreja Católica, na Igreja Católica, pela Igreja Católica. Eu fico muito feliz
quando eu citei alguns nomes aqui, a gente faz o nosso marketing, vende o nosso peixe, essas pessoas, a gente tem um carinho por elas vêm quando a gente se vê, um carinho Continua conosco. sendo amigas. Não saiu obrigado, abandonou. Às vezes saiu, não é saiu porque não gosta do ministério ou teve uma discussão. A missão é outra. Saíram porque às vezes teve que fazer faculdade, teve que morar em outro lugar por um tempo, né? Um estudo. O principal que a gente custou muito para eu chegar nesse ponto hoje de maturidade é que, por exemplo, o ministério como hoje, ele é uma missão que eu assumi e outros estão assumindo hoje a mesma missão. Esses cumpriram a sua missão no ministério. Sim, e estão servindo em outros lugares. Vou usar aqui do nome emprestado do outro irmão, são sementes que foram plantadas em outros lugares. A gente cumpriu a nossa meta. Porque a gente vê um irmão nosso cantando em outro lugar, ele continua lá. Continua servindo. Né? E levou a gente para longe de certa forma. Então, quando fala sair, saiu obrigado, saiu de porta batida, uns saem, outros não, a gente entende, não entende ser humano. Faz parte. Onde tem ser humano, a gente tem confusão. Faz né? parte. Ou a gente se junta ou a gente se bagunça. É verdade. Né? Então, aproveitando, a gente vai fazer um joguinho aqui que a gente faz pra humilhar as catequistas, tá? Não é pra humilhar a pessoa. É pra humilhar. Não, mas a culpa é da catequista. Você vai falar assim, minha catequista não me ensinou isso, entendeu? Então, a culpa pode falar isso. Quem foi sua catequista? Tá viva?